Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estarmos juntos hoje em mais um devocional de fé. Esse momento do nosso dia em que paramos a nossa rotina para ouvir a voz de Deus através da sua palavra. A Bíblia Sagrada nos foi deixada pelo Senhor como testemunho da sua verdade, como ensinamento eterno para a nossa salvação e para o nosso crescimento espiritual. Toda vez que lemos a Bíblia, aprendemos lições maravilhosas que nos conduzem a uma vida plena, que nos conduzem ao caminho da bênção e da presença do próprio Deus, pois estar com Ele é a maior bênção que alguém pode alcançar. Porque quando estamos com Ele, temos tudo o que necessitamos. Quando estamos com Ele, estamos completos, estamos conectados com o sentido da nossa própria vida, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive nós. Nós somos feitos dele, por Ele e para Ele. Quando nos conectamos com Ele, encontramos a vida. E muitas vezes andando nesta vida, neste mundo, olhamos para um mundo tão cheio de imperfeições, tão cheio de coisas ruins, pecados, maldades, tantas coisas difíceis, injustiças, mentiras, traições. E há pessoas até que colocam a culpa em Deus por isso tudo. Se Deus fosse bom, o mundo não seria como é. Mas eu quero dizer para você que Deus é bom. E Ele é tão bom que deu liberdade para os seres humanos. O problema é que nós, usando a nossa liberdade, praticamos o mal. Escolhemos o caminho do mal. Escolhemos, boa parte da humanidade, se afastar de Deus. E longe de Deus, nos afastamos do bem, nos afastamos do que é certo, do que é justo, do que é honesto. E começamos a praticar as obras das trevas. Se você olhar todo o mal que existe na Terra, provém do ser humano. Provém das nossas atitudes. São consequências das atitudes de pessoas. Todos os roubos, todo tipo de mentira, desonestidade, injustiça, desigualdade, todo tipo de situações difíceis que tem na Terra, guerras, violências, seja elas em nível global, onde nós vemos nação contra nação, ou dentro de uma casa, a guerra marido com a esposa, os pais e os filhos brigando. Tudo isso é obra do próprio ser humano, que está afastado de Deus. Mas chegará o dia em que Deus vai fazer a justiça. Deus, a Bíblia fala que Ele é justo. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é puro. E por Ele ser puro, Ele é justo. Mas também Deus é amor. Por Ele ser amor, Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós e para nos chamar ao arrependimento. E todos que ouvirem a voz de Deus e se arrependerem dos seus pecados e confiarem em Cristo, a Cristo as suas vidas, e deixarem Deus transformá-las, vão receber o perdão e a misericórdia de Deus, terão seu nome escrito no livro da vida. Mas aqueles que relutarem, aqueles que ainda assim se afastarem de Deus, escolherem andar longe de Deus, não aceitarem a palavra, não aceitarem o conselho, o amor, a bondade, não quiserem se arrepender, não quiserem mudar de vida, estes não terão seu nome escrito no livro da vida. E eu quero ler com você o final dessa história, porque vai chegar o grande dia. O grande dia é o dia do juízo final. Neste dia, que está relatado na Bíblia em vários lugares, mas eu quero ler hoje para você sobre esse dia, como ele está relatado no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 10 em diante. Quero ler com você o que vai acontecer nesse dia. Diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre, onde já se encontram
não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então olha só, a Bíblia fala de um lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre. Também é chamado em outros lugares de inferno. Um lugar onde há um lago. Imagine um lago feito de fogo e enxofre. E ali é um tormento que não é simplesmente de pôr fim à vida, mas é um tormento eterno. Diz que pelos séculos dos séculos, de dia e de noite, serão atormentados o diabo, a besta e também o falso profeta. Mas é triste saber que também, além disso, infelizmente, pessoas, seres humanos também irão para lá. Lá não é o lugar que Deus sonhou para os seres humanos, mas aqueles que escolheram andar longe de Deus. Esse será o seu destino. Veja o versículo 11. Eu vi também um trono branco, um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Ou seja, aquele que é maior que o céu e a terra, o Criador de tudo. Vi também, versículo 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda um outro livro se abriu. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Vou parar aqui um pouquinho. Então veja só, haverão livros. Tudo que nós fazemos nessa terra está sendo registrado diante de Deus. Está sendo registrado em livros. E veja que esses livros não são livros de intenções. Não são as intenções apenas que estão sendo registradas. Fala que as obras estão sendo registradas. Tem pessoas que dizem assim, Deus quer o meu coração. Então se eu pratico com o meu corpo o mal, mas a minha intenção é boa, a minha mente é boa, eu amo a Deus, no meu coração é o que importa. Não. Não diz que Deus vai ler o coração, mas diz que Deus vai ler as obras. Por quê, gente? Porque se eu amo a Deus, eu preciso praticar o bem. As minhas obras têm que ser condizentes com o que eu sinto. Quando Jesus olhou para um grupo de pessoas que haviam se batizado, Jesus disse, agora vocês precisam ir e dar frutos, e frutos de arrependimento. É como se o arrependimento fosse uma semente que precisa ser plantada, mas não basta plantar a semente se ela não se tornar uma árvore e não der frutos. Frutos de arrependimento significa mudança de comportamento. A Bíblia diz, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fornicava, não fornique mais. Veja, aquele que tinha olhos impuros, cuide os seus olhos. E assim nós podemos falar de tantos exemplos de mudança de caráter. Boas obras também significam eu usar o que Deus me deu para fazer o bem. Cuidar do pobre, do necessitado, ser fiel no meu dízimo, na minha oferta, honrar aqueles que estão comigo ao meu lado, cuidar da minha família. Tudo isso é obra de Deus. Tudo isso é fazer a obra de Deus. Tudo isso é dar frutos. Então eu quero convidar você a viver esta nova vida, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. O livro da vida é onde está escrito o nome daqueles que se entregaram a Cristo. E sim, essas pessoas ainda têm falhas. Por isso que diz que se abriram vários livros e por fim um livro chamado Livro da Vida. Os primeiros livros vão falar das suas atitudes, seus erros e acertos. Mas o último livro, o Livro da Vida, é o mais importante. Porque nesse livro está escrito o nome daqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Versículo 13 diz assim, deu o mar os seus mortos, a morte e o além também entregaram os mortos que neles havia, e foram todos julgados um por um, segundo as suas obras. Veja só, novamente as obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo.
Veja, até a morte e o inferno foram lançados lá para dentro. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Olha só, a primeira morte é que nós vivemos nesta terra, mas depois todos vão ressuscitar. E aí, alguns serão lançados na segunda morte, que é o lago de fogo. E se alguém, versículo 15, não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos lembrar do lago de fogo? Versículo 10 que nós lemos: onde são atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. No capítulo 21 vai falar do que vai herdar aquele que não é lançado no lago de fogo. Os que estão com o nome no livro da vida. Capítulo 21 vai falar sobre o novo céu e a nova terra. O novo paraíso que Deus preparou para nós. Amanhã nós vamos meditar sobre esse novo céu e a nova terra. Mas hoje eu quero dizer para você, o seu lugar é na presença de Deus. Pense e repense as suas obras. É final de ano, é hora de botar a sua vida numa balança. O que Deus ainda espera que você melhore? Quais são os frutos de arrependimento que você precisa dar? Se hoje fosse esse dia, como você estaria diante de Deus? Tranquilo? Você entregou sua vida ao Senhor? Você buscou corrigir o que era necessário? Você está vivendo com temor diante de Deus? Homens e mulheres tementes a Deus também erram, mas diante do erro se arrependem. Já os infiéis, eles não se arrependem, eles buscam desculpas, justificam suas culpas, botando a culpa em outros, dizendo, todos fazem isso. Mas homens e mulheres fiéis a Deus arrependem-se de todo o coração. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor vai fazer justiça nessa terra. Porque o mal será destruído e nem o mal entrará no teu reino. Obrigado, Senhor, porque aqueles que nesta terra praticam o mal e talvez muitas vezes não recebem o devido castigo, muitas vezes até mesmo são poderosos e diante dos homens jamais serão castigados. Aqueles, Senhor, que nós sabemos que são desonestos e praticam tanto mal e prejudicam tantas pessoas, mas jamais nessa terra serão punidos porque são poderosos. Obrigado, Senhor, porque nenhum desses escapará do lago de fogo e enxofre. Obrigado, Senhor, porque o mal todo será dizimado e não restará mal para entrar na Nova Jerusalém. Obrigado, Senhor, porque Tu tens para nós o livro da vida. Obrigado, Senhor, porque o nosso nome já está lá. Pedimos, Senhor, garanta que o nosso nome lá esteja por meio do sangue de Cristo. Nos humilhamos e pedimos, mostra-nos, Senhor, o que ainda é necessário mudar em nossas obras, para que possamos nesse dia, Senhor, receber um grande galardão na Tua presença. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um devocional de fé.